Olá, eu sou o professor Adriano e esse é um vídeo aula sobre o tema Diagonal de Cantor. George Cantor foi um matemático que viveu ao final do século XIX e desenvolveu o início da teoria dos conjuntos. A partir dos trabalhos de Cantor e de matemáticos posteriores, todas as teorias matemáticas tomam como base a teoria dos conjuntos. Na geometria temos retas, planos e figuras, são conjuntos de pontos. O conceito de função se torna a relação entre dois conjuntos, o domínio e o contradomínio. A teoria dos números se baseia em conjuntos numéricos. De certa forma, cada objeto de estudo matemático encontra um modelo dentro da teoria dos conjuntos. Junto com a teoria de conjuntos, cria-se a ferramenta para interpretar a quantidade de elementos em um conjunto de objetos. Se dois conjuntos finitos, A e B, possuem a mesma quantidade de objetos, então podemos relacionar os elementos de um conjunto com o outro em pares. Esta relação lembra a ideia de uma função bijetora entre A e B. Não importa a função entre A e B, a existência de pelo menos uma nos garante que esses conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos. Em geral, dizemos que dois conjuntos A e B possuem a mesma cardinalidade se existe uma função f de A em B bijetora. Quando os dois conjuntos A e B são finitos, dizer que possuem a mesma cardinalidade é o mesmo que dizer que possuem a mesma quantidade de elementos. Entretanto, o conceito de quantidade de elementos se perde para conjuntos infinitos, mas não de cardinalidade. Por exemplo, a função f de x igual a 2x proporciona uma função bijetora entre os conjuntos dos números naturais e dos números pares. Embora o conjunto dos números pares seja um subconjunto próprio dos naturais, ambos possuem a mesma quantidade de elementos. Da mesma forma, os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais possuem a mesma cardinalidade. Esses exemplos podem dar a entender que quaisquer dois conjuntos infinitos possuem a mesma cardinalidade, mas isso não é verdade. O que mostra isso é o teorema da diagonal de Cantor. Esse teorema diz que qualquer que seja o conjunto x não vazio, não existe uma função bijetora entre x e o conjunto das suas partes. Não é fácil ver essa afirmação para o caso de conjuntos finitos. Não é difícil ver essa afirmação para o caso de conjuntos finitos. Por exemplo, se x tem 2 elementos, p de x terá 4 elementos e não haverá qualquer função bijetora entre eles. A ideia da demonstração deste teorema é pela redução ao absurdo. Suponha que exista uma função f de x em p de x bijetora, então f também é sobrejetora. Neste caso, vamos definir y o subconjunto de x dos elementos que não pertencem à sua imagem. Sendo f sobrejetora, existe um elemento A em x cuja imagem é y, ou seja, f de A é igual a y. Mas com isso chegamos a uma contradição, pois se A pertence a f de A que é y, então A não pertence a y. Por outro lado, se A pertence a y, A não pertence a f de A que é y. O teorema da diagonal de Cantor é válido mesmo que x seja um conjunto infinito. Um resultado disso é que o conjunto dos números naturais e o conjunto das suas partes, P de n, não possuem a mesma cardinalidade. Ambos esses conjuntos são infinitos, porém incomparáveis. Há uma demonstração elegante para este exemplo. Se existe uma função f de n nas partes de n sobrejetiva, então esses conjuntos x. Então, para subconjunto x em n, é a imagem de algum x em n, isso é, x é igual a f de x. Nesse caso, poderíamos escrever P de n como f de 1, f de 2, colocando todos os elementos em uma sequência. Para cada subconjunto x de n, defina a sequência de x igual a x1, x2, x3 e assim por diante, onde o elemento da enésima posição é igual a 1 se n está em x e é igual a 0 se n não está em x. Vamos dar um exemplo. Para o conjunto dos números pares, a sequência seria 0, 1, 0, 1 e assim por diante, onde nas posições pares é igual a 1, porque os números pares estão nesse conjunto.
mas nas posições ímpares é igual a zero, porque os números ímpares não estão nesse conjunto. Para o conjunto dos números primos, temos a sequência 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Observe que o número 1 aparece exatamente nas posições de números primos. Agora, como f é sobrejetora, para cada x dentro das partes de n, existe um número natural n, onde x é igual a f de n. Dessa forma, podemos escrever o conjunto x, que é f de n, como a sequência x índice n1, x índice n2 e assim por diante. E, por fim, organizar os elementos f de 1, f de 2, f de 3 e assim por diante em uma tabela infinita. Definimos então o conjunto x pela sequência x1, x2, x3 e assim por diante, onde cada elemento xn, isto é, da enésima posição, é diferente do xnn. Neste caso, x é diferente de f de 1, pois o primeiro elemento da sequência são diferentes. X também é diferente de f de 2, por causa do segundo elemento das duas sequências, que são diferentes. X também é diferente de f de 3 por causa do terceiro elemento. E assim por diante, x é diferente de qualquer fn, pois para cada n natural. Pois na enésima posição das sequências, tanto de x como de fn, os termos serão diferentes. Isso é uma contradição, pois se f é sobrejetiva, x deve ser f de n para algum n natural. Note aqui como a demonstração toma como referência a diagonal infinita da tabela formada pelas sequências Fn.